dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, super quarta, dia importante para a decisão dos juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Um dia bem repleto também de indicadores. Ontem à noite saíram os dados do PMI da China, não da S&P Global, mas os medidos na China mesmo. A gente vai passar por isso porque mexeu com o mercado asiático nessa manhã. Mas vamos trazer outros dados importantes, porque aqui no Brasil o desemprego caiu a um nível mais baixo desde 2014. A gente vai falar dessa notícia também e temos outros pontos aí para falar com vocês em relação a expectativas para juros, o que deve sair, o que a gente deve espremer dessa super quarta, que a decisão de juros já é bem aí esperada, mas o que vem depois é o que está causando ansiedade no mercado. Mas antes da gente passar por todos esses pontos, quero dar bom dia para o André, que hoje está de casa. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Super quarta, acho que a super quarta mais xoxa que a gente viu nos últimos meses, né? Aliás, nos últimos anos, porque tá mais do que dada, né? Que essa super quarta vai ter corte aqui no Brasil de 0,5 ponto percentual e nos Estados Unidos deve se manter a taxa de juros, né? Mas a gente tem assuntos mais importantes, bom, mais importantes não, mas outros assuntos importantes, né? Como o desemprego, que chegou finalmente ao nível de 2014 depois de muitos anos. Não é a menor taxa, mas é uma das menores taxas desde que a PNAD começou a medir o desemprego. A gente tem também a FMI refazendo suas projeções. Agora o Brasil está com um crescimento esperado de 1,7, melhorou um pouquinho, né? Tanto estava sendo esperado de 1,6. A gente tem que melhorou a confiança no comércio, o consumidor também melhorou, então isso é um bom indicativo. Mas vamos começar já com a agenda, Débora. Então, o que hoje o nosso telespectador pode esperar aí durante o dia? O que vai acontecer hoje? Olha, hoje a gente tem uma agenda aí bem completa de indicadores, né? Então a gente tem os indicadores tanto globais como também os balanços trimestrais, né? A gente tem bastantes resultados sendo divulgados hoje, tanto antes quanto depois da abertura do mercado, e a decisão de juros, que deve ser o que vai pautar aí o ritmo do mercado hoje. Mas logo pela manhã, né, antes da abertura, né, todos esses que estão com o asterisco aí são antes da abertura, então a gente teve balanço do Santander e do Santander Brasil, tanto na Espanha então como no Brasil. O Santander divulgou seus resultados, o balanço da Boeing, esse bem esperado. Ontem as ações da Boeing caíram bastante por conta dessa expectativa pelos números, né, da Boeing, até porque a Boeing está enfrentando um período bem difícil aí por conta das suas aeronaves que estão passando por inspeção depois do que aconteceu lá na Alaska Airlines. Então a gente tinha uma expectativa grande para o balanço da Boeing, desde ontem aí a Boeing balançando bastante no mercado. O balanço da Mastercard também era esperado, a gente já teve aí o conhecimento dos números da Visa, agora a gente tem o conhecimento dos números da Mastercard também. Às 4 horas da manhã, a gente ficou sabendo aí como ficaram as vendas do varejo na Alemanha. Então, ainda dados referentes a dezembro. Em seguida, às 9 horas, a gente tem a PNAD contínua sendo divulgada aqui no Brasil, com dados do mercado de trabalho e o desemprego. A expectativa era de 7,5%, então eu já adianto para vocês que o desemprego caiu abaixo da expectativa do mercado. A Alemanha divulga aí o seu CPI, né, Índice de Preços ao Consumidor, tanto núcleo quanto preliminar de janeiro. Então aqui a gente está vendo dados como se fosse o nosso IPCA 15, né, uma prévia da inflação ao consumidor da Alemanha sendo divulgada hoje às 10 horas. Temos ainda, né, o indicador de incerteza da economia do Brasil pela FGV de janeiro. Relatório sobre criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos, conhecido como relatório ADP. Então, esse relatório também deve ficar aí bastante no radar do mercado, porque mercado de trabalho é algo que está pautando bastante a discussão em relação a juros nos Estados Unidos. Então, todas essas divulgações, na verdade, que a gente vê acontecendo aí ao longo da semana, então, JOLTS, ADP e na sexta-feira o payroll, deve ganhar aí um peso grande nas expectativas do mercado. A gente tem o PIB do terceiro trimestre sendo divulgado no Canadá. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga aí o índice de custo do emprego, também algo que pode ter aí alguma relevância, mas uma relevância menor do que o ADP, o JOLTS e o payroll juntos. A gente tem o PMI do ISM de Chicago, também não aquele da S&P Global, outra entidade calculando o índice de gerente de compras de janeiro dos Estados Unidos. Estoques de petróleo dessa semana também são divulgados aí ao meio-dia. Fluxo cambial da semana aqui pelo Banco Central.
Às 4 horas, a divulgação da decisão do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, seria aí o nosso equivalente ao Copom. Eles vão divulgar a decisão de juros por lá, mas a expectativa é quase unânime aí de manutenção dos juros. O que causa bastante expectativa é o que vem depois. O presidente do Fed, o presidente Jerome Powell, aí, concede entrevista, ele sempre faz uma coletiva depois da decisão desse Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e aí que o mercado vai buscar, eu falei, vai espremer as sinalizações para onde vai a taxa de juros nos próximos meses e nas próximas reuniões. Então, isso deve pautar muito o monitoramento do CME Group. A gente vai trazer como é que ele está nesse momento, mas isso deve pautar bastante, deve mudar aí as expectativas em relação às taxas de juros nos Estados Unidos, que é um ponto bem central desse ano e dessa semana e até desse mês de janeiro. Em seguida, a Chile divulga também sua decisão de política monetária e depois das 6h30, depois do fechamento do mercado, o Copom anuncia a decisão da Selic aqui no Brasil, que a gente já espera a queda de 0,5%. Às 10h45, a gente tem aí a divulgação agora sim do S&P Global, o S&P Global Caixin, que a gente chama, do PMI industrial de janeiro da China. Então, os números que a gente vai trazer hoje são do Departamento de Estatística da China, tá? E a gente vai conhecer os números da S&P Global hoje à noite. O primeiro deles, o PMI industrial. Então, como eu falei, uma agenda bem repleta de indicadores, balanços trimestrais também sendo divulgados e a centralidade ainda na política monetária e nessa super quarta de juros. Débora, os dados da China, eles vieram meio decepcionantes, né? Isso daí deve ter tido alguma repercussão aí no mercado. A gente tem a notícia aí já, a nossa grande notícia do dia, né? Que para todo mundo aí já saber o que esperar, o que já aconteceu. Mas você tem tantos dados da China afetando os mercados da Ásia e também a espera sobre a super quarta, né? Então, o que está acontecendo aí no mundão aí, Débora? Vamos começar pela Ásia, então, vendo? Vamos começar pela Ásia, porque por lá o mercado ficou bem cauteloso hoje. O continente asiático, exceto o Japão, que conseguiu de novo driblar o movimento negativo, as bolsas asiáticas majoritariamente foram para o terreno negativo hoje. Então, a gente tem as bolsas ainda negativas, tanto pela espera, né, em relação aí à decisão de juros nos Estados Unidos. Então, não a decisão em si, porque, como eu falei, é quase dado que vai ter manutenção de juros por lá, mas sim pela sinalização que vem depois e por todos os também dados de mercado de trabalho que estão sendo divulgados nessa semana. Isso ganhou um peso relevante lá na Ásia e já começou, né, o dia já começou por lá negativo. O que contribuiu e puxou os índices para baixo foi o PMI mesmo. Então, a gente teve hoje a divulgação do PMI calculado na China. Como eu falei, não é o do S&P Global, é de um órgão de estatística da China. E a gente teve aí uma decepção do mercado com o PMI industrial. Né? O PMI industrial, segundo essas medidas, ele está aí no 4º mês consecutivo de contração. Então, se puder até colocar a tabela aí para o pessoal de casa acompanhar a gente. Essa mesmo. Então, vamos lá. O PMI que está colocado como não manufatura, tá? Ele tem essa nomenclatura diferente do PMI da S&P Global, que coloca, né, PMI de serviços, industrial e composto. Esse PMI, ele tem aí essa nomenclatura de não manufatura, industrial e composto. Então, seria equivalente a serviços, industrial e o composto, que é a composição dos dois. Quando a gente olha o PMI industrial, ele ficou em 49,2, e apesar de ser aí um índice calculado pela CFTL, né, que é a China Federation of Logistics and Purchasing, a gente tem aí a mesma ideia da S&P Global. Então, a gente tem o limite de 50, o que fica acima do limite de 50 está mostrando que aquela atividade, aquele setor está em expansão, está crescendo, e aí ele pode estar crescendo num ritmo mais lento ou desacelerando. O limite de 50 mostra ali que não está nem em contração e nem em expansão, é realmente o limiar. O que fica abaixo de 50 mostra que a economia está em contração. E essa contração pode ser mais acelerada também, mais aprofundada, ou ele pode estar diminuindo a contração e caminhando para a expansão, chegando perto de 50. O que a gente vê aqui do PMI industrial? E isso que foi o balde de água fria do mercado hoje.
A expectativa era justamente de 49,2, a gente sai de um patamar no mês anterior de 49 e fica em 49,2. Então, não frustrou a expectativa de fato do mercado, mas é o quarto mês consecutivo que o PMI industrial da China, nessa medida, fica ali abaixo do patamar de 50. Então, isso traz uma preocupação porque a China, por mais que ela esteja diminuindo a contração, né, então, aproximando de 50 em relação ao mês passado, a gente ainda tem essa contração na manufatura chinesa, na produção industrial ou no termômetro aqui da produção industrial. E isso traz preocupação, porque a produção industrial e o setor industrial da China é muito relevante de uma forma global, consome principalmente aí no nosso caso, pensando na gente aqui, commodities, e aí isso desacelera o preço de commodities, isso traz também várias incertezas em relação à economia chinesa, então esse dado preocupou bastante. O PMI não manufatura, que seria equivalente ao PMI de serviços, superou a projeção e ficou acima do mês passado. Então, ele teve, sim, um bom desempenho e foi ele que puxou o PMI composto para cima, que também superou a projeção e ficou acima do mês passado. Quando a gente olha a tendência do PMI aí da China, a gente vai ver no próximo gráfico aí de uma forma mais completa em 12 meses, a gente vê que a atividade industrial da China ela está praticamente constante, ela teve uma pequena queda aí no começo do ano passado e se mantém perto de 50, tentando superar aí o patamar de 50. Na verdade, ela se mantém até abaixo de 50 por um tempo, supera em setembro e depois volta aí, como eu falei, 4 meses, já abaixo de 50 novamente. Então, aqui a gente vê a produção industrial, na verdade, o PMI industrial da China, mostrando dificuldade de expansão, de voltar para a expansão. E, como eu falei, tem um peso bem relevante o PMI chinês e a produção e a indústria da China como um todo. Já os outros PMIs, né, se a gente pega o composto, e vou chamar aqui de serviços para ficar mais fácil, a gente vê que eles estão em queda, então eles saem, né, eles estão em expansão, estão acima da linha de 50 aqui que vocês estão vendo, eles estão numa trajetória de queda e agora perto de estabilidade próxima a 50. Então eles ainda estão expandindo, ainda tem aumento na atividade do setor de serviços e da economia de uma forma composta na China, mas a gente vê uma tendência de desaceleração desses dois pontos, o que também traz incerteza, apesar aí de ter melhorado em relação ao mês passado e ficado acima das projeções. Mas a gente tem, como eu falei, sempre falo aqui, a China ela tem um grande peso e esse tipo de notícia acaba mexendo bastante com o mercado. Foi justamente essa divulgação de PMIs que fizeram aí, né, essas divulgações, né, porque foram 3, que fizeram aí o Xangai Composto cair hoje. Ele liderou as quedas na Ásia, caiu 1,49%, vou até colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. O Xangai Composto caiu 1,49%, já tem um acúmulo de perdas no mês e no ano de 6,27%, e em 12 meses perde 14%. Então, o Xangai Composto com bastante dificuldade, né, a gente vem vendo essa dificuldade, vem acompanhando essa dificuldade do Xangai Composto em recuperar, em trazer sinais de recuperação, inclusive estímulos do governo chinês em relação ao mercado financeiro e compra de ações e injeção de recurso no mercado financeiro asiático. Então, a gente vê ainda um Xangai Composto em dificuldade e hoje ele liderou as quedas aí no continente asiático por conta justamente da frustração do mercado com o PMI industrial. Ótimo. E também tem algum gráfico aí, saiu dados do PIB da zona do euro, né, Débora? Então vamos mostrar também para o nosso telespectador aí o que aconteceu aí na zona do euro? Na verdade, a gente tem o FMI, né? O FMI, ele mostrou aí, né, teve uma atualização dos dados do FMI, até a gente falou rapidamente sobre isso ontem na agenda, porque esses dados saíram próximos aqui do horário do nosso programa, então a gente não conseguiu trazer hoje, mas hoje a gente traz aí os dados atualizados do FMI, né? Na verdade não os dados, mas uma síntese aí, inclusive em relação à economia brasileira aqui, né, André? Então, esses dados do FMI são interessantes porque eles começam a ter uma revisão. Eu acredito que possa acontecer sim, a gente, não vou dizer que é dado, né, mas a tendência é que a gente tenha uma desaceleração do crescimento econômico esse ano, até porque a gente cresceu muito ano passado, a gente provavelmente vai ter um crescimento acima de 3%, vai sair agora
em março, né, no primeiro dia de março, o PIB final do ano de 2023, mas a tendência é que suba acima de 3%, né? Aí, para esse ano, está sendo esperado um crescimento menor. Vai crescer ainda, mas um pouco mais desacelerado. Só que pode ser que aconteça, né, um crescimento maior do que estava sendo esperado. Que nem ano passado. Ano passado se esperava no começo do ano um crescimento de 0,8%, acabou em 3%. Esse ano está se esperando um crescimento de 1,5%, como mostravam as projeções do Focus, por exemplo. O FMI também já está crescendo 1,7%. Então, talvez a gente chegue próximo de crescimento de 2%. A gente está vendo aí a confiança da indústria melhorando, a confiança do setor de serviços melhorando, a confiança do comércio melhorando. A confiança dos consumidores ainda não está boa, mas a gente está vendo aí pelo menos os ramos de atividade econômica aquecendo um pouco. Então essa a gente pode ver aí que daqui a pouco até o próprio mercado já aumentou um pouquinho a perspectiva do crescimento brasileiro. Eu acho que a gente pode ter uma pequena surpresa. Obviamente não acredito que a gente vai ter o mesmo resultado do ano passado, mas um PIB um pouco melhor aí do que estava sendo esperado no começo do ano, Débora. A gente teve, né, recentemente aí um pequeno ajuste nas expectativas de mercado e agora FMI também subindo essa projeção para cima. Então, podemos ter ainda algumas revisões ao longo do ano e a gente vai saber disso conforme os dados forem sendo divulgados. E a gente teve agora um dado divulgado importante aqui no Brasil, uma excelente notícia, porque a gente teve queda aí na taxa de desemprego, na taxa de desocupação medida pelo IBGE, ficou em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro e caiu aí 7,8% na média anual, o menor patamar desde 2014. Então, uma excelente notícia aí para o mercado de trabalho que vinha enfrentando também várias dificuldades nos anos passados, patinou bastante. E aí comenta um pouquinho para a gente, André, como é que foi aí, como é que ficou o desemprego nesse mês de dezembro, né? Então, vamos colocar aqui o gráfico para vocês verem como que está funcionando, como que está rolando a queda, né? A gente tem em 2021 um dos piores momentos da pandemia, né? Então cai de 2021, começa a ter a queda, né? Então a queda começa a ficar mais acentuada, principalmente a partir do terceiro, quarto mês aí de 2022, né? Ano eleitoral, Bolsonaro fez política fiscal expansionista, quem diria, né? Isso ajuda, né? Aí você começou a ter aquela queda, né? E a gente continuou tendo a queda esse ano, a gente está em 7,4%, o melhor valor desde 2014. O menor valor registrado pela PNAD é de 7% também em 2014. E a gente vê aí que você teve só essa barriguinha, né, durante o começo do ano, né, que é geralmente a barriguinha que começa a ter em janeiro, vai até março. Então já esperem, gente, fiquem tranquilos. Vai subir o desemprego em janeiro, fevereiro e março, porque uma das coisas que mais ajuda o desemprego nesse primeiro momento, nesse final de ano, é justamente as vagas sazonais. Então você tem contratações de vagas sazonais. Só que a gente tem uma coisa muito interessante aqui, a gente vai colocar até na próxima tela, que é com a formação desse emprego, né? A gente formou 477 mil novos postos de trabalho. Se a gente for ver essas vagas sazonais, elas geralmente são sem carteira assinada, né? E a gente não teve tantas formações de pessoas sem carteira assinada, a não ser de trabalhadores domésticos. O resto, você teve a maior parte da formação de trabalho foi em carteira assinada, inclusive no setor privado. Então você tem muita contratação de carteira assinada, ou seja, a qualidade do emprego formado ela foi muito boa nesse mês aí de dezembro, né? Então isso é uma coisa muito importante para a gente ficar ligado, porque uma coisa que estava acontecendo também no governo Bolsonaro é que o desemprego estava caindo, mas com uma qualidade muito ruim. A formação das vagas eram basicamente sem carteira assinada, né? E agora a gente vê muita formação de vaga com carteira assinada. No governo 2022 foi um ano de emprego sem carteira assinada e trabalho por conta própria sem CNPJ. Até o trabalho por conta própria melhorou, porque com o CNPJ aumentou bem mais do que sem CNPJ, que são as pessoas que são terceirizadas, famosos trabalhadores PJs que existem por aí, né? Então você tem aí uma qualidade de emprego muito boa formada nesse momento, Débora.
Não basta só cair o desemprego, né? Ele precisa cair com qualidade de formação e de renda também. Os dois têm que caminhar juntos e, na verdade, os três, né? A queda, a qualidade e a renda subindo. E esse é o grande desafio do mercado de trabalho e era um desafio herdado realmente aí de governos anteriores que a gente via o trabalho por conta própria sem CNPJ, o famoso bico, né? Liderando ali as formações de emprego, puxando a formação de emprego. E essa formalização do mercado de trabalho é importantíssima, não só para a qualidade, mas também aí para a renda e outros aspectos que fazem parte aí do mercado de trabalho. E agora a gente vai sair um pouquinho do Brasil, depois a gente volta, a gente vai falar aí do monitoramento do CME Group, né, que tem aí as expectativas para o mercado de juros aqui, para as expectativas e probabilidades para juros nos Estados Unidos. É um monitoramento feito pela Bolsa de Chicago, eles pegam ali as negociações de juros futuros e tentam montar com isso probabilidades aí que devem acontecer. E a gente vê, né, do que deve acontecer agora, primeiro, para essa reunião de 31 de janeiro. Então, como eu falei, é quase unânime que a gente vai ter manutenção, então que a taxa de juros nos Estados Unidos hoje, na superquarta, vai ser mantida entre 5,25 e 5,5, que é o patamar atual de juros. Essa probabilidade cresceu no último mês, então em 29 de dezembro estava em 82,4. E de uma semana para trás, aí, desde janeiro, a gente vê essa expectativa quase estável em 97,90%. Tem algum teimoso aí que está esperando o corte já agora, né, desde do dia 24 de janeiro em 2,10 aí de probabilidade. Mas a expectativa é majoritariamente de manutenção. O que traz aí, né, uma pulga atrás da orelha do mercado, e é nisso que o mercado vem brigando, é em relação à próxima reunião, que é a de março. Então, vou colocar aí o monitoramento da próxima reunião de março. Né, essa probabilidade caiu bastante de um mês para cá, e foi justamente essa probabilidade que lá em dezembro chegou a 80%, né, que a gente está vendo 29 de dezembro, 73% de probabilidade de corte, né, então a taxa atual está em 5,25, e aí a expectativa de manutenção era só 11,5% e a maior probabilidade era que a taxa ficasse entre 5 e 5,25, com 73,4% de probabilidade. Então, aqui a gente vê que lá em dezembro a gente tinha uma expectativa enorme que o Fed, né, e o Banco Central dos Estados Unidos fosse cortar aí a taxa de juros em março. A gente vê que essa expectativa ela vai deteriorando ao longo do mês de janeiro, por indicações de dirigentes do Fed, por outros dados ali da economia dos Estados Unidos sendo divulgados acima do esperado. Eles não querem um aquecimento, pelo contrário, a gente fala sempre isso com pesar. Eles querem um desaquecimento da economia, então dados aí acima do esperado trazem essa frustração de que a taxa de juros vai ser cortada. Então, lá no fim de dezembro, a gente tinha 73,4% de probabilidade. Foi probabilidade de corte, foi esse otimismo que levou as bolsas de uma forma global para cima. Mas aí, uma semana atrás, em 24 de janeiro, essa probabilidade já está em 40% e 40%. E a expectativa de corte, de manutenção, passou a ser a majoritária, de 58,8%. Ela se mantém até ontem. E hoje a gente já começa a ter aí uma expectativa um pouquinho maior de corte do que de manutenção, mas ainda não é majoritária como era no fim do ano passado. O que aconteceu? Dadas as divulgações do mercado de trabalho dos Estados Unidos, inflação que vem arrefecendo, inclusive, outros dirigentes do Fed jogando um balde de água fria aí no mercado, a gente começou a ter essa inversão. E essa probabilidade começou a passar para maio. Então, março e maio devem ser aí cruciais para entender para onde vão as taxas de juros nos Estados Unidos. Isso mexe com as taxas de juros do mundo todo e com a nossa bolsa. Então, pontos aí para ficar bem atento, né? Então, a gente tem que ficar olhando para esse monitoramento com atenção e ver para onde vai essas expectativas, inclusive se vai ter alguma sinalização hoje depois da decisão aí em falas do Jerome Powell ou até mesmo de outros dirigentes nos dias subsequentes. Então, vamos acompanhar, porque essa inversão para maio pode trazer um atraso aí no corte dos juros nos Estados Unidos. Acho que, Débora, acho que vamos para a abertura então no mercado agora, né? Acho que eu vou me despedindo então aí, já que você faz a abertura sozinha, né? Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Amanhã estou de volta no estúdio, lembrando que amanhã tem a Juliane Furno, né,
do ICL Mercado Investimentos, entrevista imperdível amanhã, tá bom, gente? Um abraço aí, até amanhã, e agora vocês ficam aí com a abertura de mercado da Débora. Eu vou passar bem brevemente aqui pela abertura. É uma abertura positiva hoje, justamente aí refletindo essa expectativa aí pela super quarta, pelo corte de juros aqui no Brasil e alguma sinalização de Jerome Powell. O mercado está bem com expectativas lá no alto em relação a isso, então nossa bolsa sobe 1,02, mesmo com queda no petróleo, mesmo com o mercado de commodities sofrendo hoje por causa do PMI da China. A gente vê o dólar indo na direção contrária aí da nossa bolsa, caindo 0,22% a R$ 4,94, mesma direção aí do DXY, que mede o dólar frente aos pares, que cai 0,17. Tudo isso pela expectativa de super quarta. Então, como eu falei, esse deve ser aí o ponto central hoje. Então, lá pelas 4, a gente pode inclusive ver alguma mudança na direção das bolsas, dependendo do que for falado pelo Jerome Powell na coletiva que segue aí depois da decisão de juros dos Estados Unidos. Por aqui, a gente só vai saber a decisão depois do fechamento do mercado, então isso deve reverberar no dia seguinte, na quinta-feira. E, bom, a gente fica por aqui, né? Vocês ficam agora com o William De Luca no Rolê ICL. Amanhã a gente tem entrevista com convidado especial, então a Juliane Furno vai estar aqui com a gente. Então vai ser um programa imperdível, quintas-feiras aí já conhecidas pelas entrevistas aqui. A gente vai trazer ela para comentar aqui com a gente os principais pontos e a gente volta então amanhã. E antes de me despedir e passar para o William, quero aí parabenizar a todos pelo Prêmio IBEST, todo mundo, todos vocês que assistem, a nossa equipe aqui. Quero dar os parabéns por esse prêmio aí conquistado ontem. Um beijão, até amanhã. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!